E olha, nessa aula o que que a gente vai aprender? Ó, a gente vai fazer todas aquelas conexões, lembra que a gente criou as conexões ali e fez cargas nas nossas tabelas no SQL Server? A gente criou 5 arquivos, né? A gente vai fazer tudo que a gente fez em 5 arquivos em um só. É isso mesmo, né? Bem avançado ali para a gente treinar. Então você consegue fazer em arquivos separados, né? Bom, mais fácil para a gente dar manutenção depois. Ah, se precisar de manutenção, deu problema na tabela de itens ou de ordens, eu posso ir lá no meu arquivo, tratar ele lá, ver o que eu fiz, né? E alterar. E dá para fazer tudo em um arquivo só. Fica um pouquinho mais difícil para você dar manutenção, mas já que você criou, né? Você já domina, então já fica mais fácil identificar onde que está dando problema. E a gente vai separar tudo por bloco aqui, né? Por isso que o arquivos de Jupyter Notebook, né? Nesse formato IPyNB é bom por isso. Você pode separar tudo por blocos e depois a gente vai aprender a converter tudo para o arquivo formato PY, né? Formato Python ali. A gente vai criar executável, vai ser tudo tranquilo também. A gente vai precisar nem de clicar aqui, né? A gente vai colocar tarefas ali para rodar automaticamente. Nesse script, ó, vamos testar na prática ele aqui, ó. Vou vir todas as tabelas, né? Fiz um select asterisco, tô dando um Ctrl E para executar. A mesma coisa de eu estar clicando aqui, tá bom? A nossa tabela de categoria aqui, ó, tem dados. Nossa tabela de itens aqui tem dados, né? De clientes tem dados, itens também tem informações aqui. Nossa tabela de produtos também tem informações. Vou fazer o que, ó? Se eu executar esse comando, ó, truncate table e passar todas as tabelas aqui na frente, ele vai apagar todos os dados para mim. Vou dar um executar aqui, tá bom? Então, comando executado com esse. Se eu vir aqui em cada tabela novamente, ó, executar, eu posso executar tudo aqui, ó. Vai estar tudo vazio, tá vendo? Tá vendo, ó? Vazio, vazio, vazio. Se eu executar um a um, ele vai estar vazio também. A gente vai fazer isso, né? Vou dar um Ctrl para executar. Agora assim, ó, testei, tá tudo vazio. Agora vamos testar o nosso script aqui na prática. Ele vai rodar, né? E vai gastar menos de 1 minuto para abastecer toda a nossa planilha ali. O que vai demorar mais, né? Vai ser as nossas conexões. Então depois eu vou mostrar passo a passo o que eu fiz aqui. Criei várias conexões aqui, né? Atribuí variáveis. E aí algumas vai demorar um pouquinho. Acho que é de itens, né? 50 mil linhas que tem. E aí já vi todos os dados aqui. Tá rodando nosso script, ó. Tá rodando, carga aqui. Vamos para a carga de itens. Esse aqui que vai demorar um pouquinho. Demora uns 30 segundos, mais ou menos, para carregar nossas 50 mil linhas. Vamos esperar ele aqui, né? Não vou nem cortar o vídeo, não. Se demorar mais aqui de 1 minuto aqui, eu pulo o vídeo, né? Corto um pouquinho e a gente volta. Até para tomar uma aguinha aqui. Vamos ver se ele vai funcionar, né? Beleza, vamos esperar, né? E também a água aqui, mas não tinha nem água aqui nesse negócio aqui. Depois eu vou lá buscar mais. Então rodou 30 segundos. Deu certinho a minha enrolação aqui. Vamos para a carga de ordens. Agora vai carregar rapidinho. Acho que isso aqui é uns 10 segundinhos, 5 segundos. Beleza. Nossa tabela de clientes também foi. Beleza. Finalizamos todo o nosso script aqui, ó. Deu certinho, tudo verdinho. É bom quando acontece isso, né? Se eu for novamente lá no nosso SQL Server, né? Nem cortei o vídeo, ó, para não falar que eu estou inventando aí, né? Vou dar um Ctrl E para executar. E agora nossos dados estão de volta, ó. Novamente aqui, ó. Ctrl E para executar. Temos aqui 100 linhas. Na tabela de itens, temos aqui, vai demorar um pouquinho, 50 mil linhas, beleza? Ctrl E para executar novamente, 10 mil linhas. E vamos na tabela de produtos. Aqui tem pouquinho, tem 50 linhas. Então, todos os nossos dados estão abastecidos aqui, tudo em um arquivo só. E como que a gente vai, como que eu fiz isso, né? Como que você também vai aprender a fazer isso? A gente já criou em arquivo separado, a gente pode até aproveitar todos os dados. Eu vou limpar tudo aqui e vou explicar passo a passo de como que eu criei, como que eu fiz isso. Quando você vai ver, no final o script nem é tão grande assim, tá bom? Eu vou deixar bem resumido, né? E tudo comentadinho como sempre. Primeira coisa, eu criei a nossa conexão, né? Lembrando que nossas tabelas já estão criadas lá no SQL Server, né? Então você já tem que criar primeiro as suas tabelas lá no SQL Server. Então com todas as tabelas criadas ali, eu criei a conexão, né? Então como sempre, ó, padrão, né? Nosso servidor, o banco de dados ali que eu vim de conectar, se precisar de senha, você já sabe como fazer também. Geralmente nas empresas também você vai ter acesso, né? Vai te dar o servidor, o database ali, é a mesma coisa. Essa conexão do SQL Server você vai conseguir conectar em qualquer servidor, em qualquer banco de dados aí, sendo se você tiver o acesso, é claro, né? Não adianta você conectar se você não tiver acesso. Então provavelmente aí o pessoal responsável pela liberação já vai te fornecer uma senha também, né? Um ID aí, um usuário, e aí vai ser tranquilo. Com essa conexão já vai resolver grande passo aí dos seus problemas. E aqui embaixo eu criei as variáveis, né? Então eu coloquei aqui, ó, deixei uma observação para vocês, as nossas cargas do DataFrame. Seria cargas não, né? Aqui seria a importação, né? Importação. Vou deixar dados errados para vocês aqui também não. Então eu fiz a importação, né? Aqui não vai ser nossos carga de def não, vai ser nossa importação. Então, eu atribuí a cada variável, eu atribuí um DataFrame diferente. Então, eu atribuí, ó, produto é igual, ele, a minha tabela, meu Excel ali de produtos, né? Criei outro DataFrame, que dei o nome para ele aqui, ó, de categoria. Ele foi lá no nosso arquivo de categoria. Isso aí, estou pegando todas as conexões que a gente fez em aulas anteriores aqui, tá bom? E eu fui seguindo, né? Criando cada variável e cada conexão respectiva aí. Criei aqui, por final, a de clientes, né? pd.read CSV, delimitador igual a vírgula. Então, todas as conexões criadas, se eu vir aqui embaixo, ó, esses .read aqui é só para mim visualizar os dados. No final do script, você pode até comentar, né? Ele não vai ser útil para a gente. A gente vai rodar lá, não precisa de ficar vendo os dados aqui. Vou dar um Ctrl E para executar. Então tem aqui, ó, nossa tabela, nosso DataFrame de produtos está aqui.
Nosso data frame categoria está carregado aqui também, ID e name, beleza? Nosso data frame de itens está aqui certinho também. Ordens está aqui, tudo certinho também. E clientes. Beleza, então no mesmo arquivo eu estou carregando todos esses data frames. E o Python é feito para isso, né? Para aguentar ali grandes volumes de dados, né? Ele faz ali com muita rapidez ali, muita performance também. Então, beleza, já que eu importei todas as minhas tabelas, meus data frames, eu tenho que fazer o quê? Antes de inserir os dados, eu tenho que apagar, né? Vou apagar nossas tabelas. E aí cada um tem seu critério, né? A gente está treinando aqui deletar todas as tabelas, mas você pode criar alguns critérios. Depois a gente vai fazer isso aí também. Só que aqui tem uma diferença, ó. Lembra nos scripts que a gente fez nas aulas anteriores? Eu fiz o quê? Simplesmente, entre aspas, simples aqui, eu passei um comando, né? Seria aqui, ó, sei lá, truncate table, nossa tabela, sei lá, de, sei lá, teste, por exemplo, né? Então ele vai lá, teste, né? Beleza, corrigir aqui. Nosso comando na aula anterior foi tipo isso. Só que agora dá para mim fazer vários comandos de uma vez só. Lá no meu SQL Server, o cursor, né? Esse cursor.execute, ele vai servir o quê? Como se eu estivesse digitando isso aqui no SQL Server, né? No nosso Management Studio aqui, e clicando em executar. Se eu executar esse bloco aqui, ó, lembra, ó, eu criei um monte aqui, ó, o truncate table e a tabela. Criei o delete, né, o truncate de várias tabelas aqui. Se eu pegar e executar, ele deu o comando executado com êxito. Então, eu tenho que fazer esse mesmo comando lá no nosso arquivo Python, né, no nosso arquivo Jupyter Notebook. E aí eu posso fazer o quê? Como eu tenho vários dados, né, um debaixo do outro, Enter, como eu tenho mais de uma linha no caso, eu tenho que fazer o quê? Eu posso começar aqui com aquele comentário que eu mostrei para vocês, né? 3 aspas duplas ou simples aqui, e finalizar também com 3 aspas simples ou duplas. E aqui no início, né, no meio aqui dos dois, eu posso pegar e copiar e colar o meu comando aqui, que ele vai executar. E aí eu abri parênteses aqui em cima e fechei aqui embaixo o nosso cursor, tá bom? E aí depois de executar essa tarefa, eu tenho que validar os dados, né? Vou deixar até uma observação aqui, ó. Validar os dados no SQL Server. Para não bloquear o usuário, Não sei se eu escrevi certo não, mas depois você olha aí e corrige também, tá bom? Vou deixar tudo comentado aí para você. Esse commit é muito importante, eu vou tentar fazer um teste antes da gente finalizar essa aula. Se você não fizer esse commit, o que ele vai fazer? Ele vai deixar a sua tabela bloqueada, né? Então, os usuários ali, eles não vão conseguir dar o select na tabela, eles vão conseguir ver só os dados que você deu já o commit, né, que já estão commitados. Então, dados que já estão validados, ele vai conseguir visualizar. Se você estiver realizando a transação e não realizar isso aqui, ó, ele vai ficar preso e não vai dar o select. A gente vai treinar isso, eu vou dar um exemplo prático ali também, né? Então, muito importante, ó, dá esse comando aqui, porque senão vai ficar transação em aberto no SQL Server. E aí o Database Administration lá, né, o DBA da sua empresa, provavelmente vai te chamar a atenção lá. Oh, por que tem os dados presos ali? Já está travando ali alguma coisa. E você pode até travar o servidor todo se você não der esse commit aí. Então aproveita aí cada detalhe da nossa aula, né? Vai servir muito aí para o seu dia a dia, tá bom? Então fiz isso, né? Deletei todas as tabelas com esse comando aqui, ó. Posso até executar ele aqui também, né? Depois a gente executa tudo aqui que vai funcionar. E agora eu comecei, ó. Insere nossos dados passo a passo. Então eu criei o quê? De cada bloco desse, ele vai fazer uma carga em uma tabela diferente. Então eu criei aqui, ó. Eu dei um hashtagzinho para deixar uma observação, né? Então aqui eu vou fazer a carga de produto. Ele vai fazer o quê? O for, né? Na nossa data frame, só que porém eu não vou passar mais o data frame de dados, agora eu vou passar o data frame de produto. E aí ele vai fazer o quê? Vai lá no nosso data frame que a gente criou, né? A gente criou aqui, ó, de produto, né? Ele vai vir aqui e vai percorrer linha a linha pra gente. E aí, ó, vamos lá embaixo novamente, ó. E aí na nossa tabela aqui, ó, no nosso data frame de produto, eu vou mapear. O que tem de destino lá no nosso SQL Server? Se a gente for aqui, ó, na tabela de produto, vou dar um select aqui, ó. Select asterisco from nossa tabela de produto. Eu tenho aqui, ó, ID, nome, price e ID category. E se eu voltar lá no meu Visual Studio, mesma coisa, ó, ID, nome, né, price e ID category. Mesma coisa. E aí eu mapeei, padrão que a gente já treinou, né? Vírgula, ponto de exclamação para mapear certinho as nossas linhas aqui. Quando eu coloco linha ponto, é a nossa origem, né? A gente já aprendeu também em aulas anteriores. Então, esse ID lá da nossa origem vai ir lá para o nosso SQL Server nessa coluna de ID. Esse segundo aqui, ó, vai para a segunda coluna, respectiva, né? Então tem que ser igualzinho, ó, primeiro com o primeiro, segundo com o segundo e por aí para você não ter dados errados ali, tá bom? E no final eu inseri todos os nossos dados e eu dei um cursor.commit. Então, se eu executar aqui, ó, essa parte, ele vai dar erro porque eu não criei na conexão, né? Vou subir lá em cima, vou criar a nossa conexão novamente e vou rodar somente essa parte aqui para importar os nossos data frames, tá bom? Ele vai demorar mais um pouquinho, mas qualquer coisa eu dou mais uma cortada no vídeo aqui pra gente fazer passo a passo. Beleza, já executou, isso aqui eu não preciso de ver, né? Posso até limpar essas saídas aqui. Vou dar um truncate table lá nas nossas tabelas, pra gente ver que não vai ter nada. E agora eu vou inserir passo a passo, ó. Se eu vir aqui na tabela de produtos, não vai ter nada, tá bom? Beleza? Agora sim, se eu executar esse bloquinho que a gente fez aqui, ó, ele já vai validar. Se eu vir novamente lá no SQL Server e executar essa query, ele já funcionou, trouxe meus itens ali, né?
Beleza, então a minha carga de produto já foi. Agora eu vou para o próximo passo. Ó. Lá em cima eu fiz o quê? Fiz a importação da nossa tabela de categoria. Mesma coisa, eu tenho o meu data frame de categoria armazenado lá em cima. E agora, para mim fazer a carga aqui em cima, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Eu vou fazer um for, né? Vou fazer um loop e vai passar linha a linha. Eu dei o nome de linha, né? Desse loop ali. Ele vai passar agora na onde? No meu data frame de categoria. Foi o que eu fiz lá em cima, lembra? Lá em cima eu importei, né? Lá em cima na nossa setinha lá para cima, eu importei esse data frame com esse nome aqui. E aí sim, a mesma coisa, eu vou insert, eu vou mapear as minhas colunas na categoria agora, ó. Select Asterisk from categoria. Eu tenho aqui, ó, ID e categoria, mesma coisa. Se eu voltar lá no nosso Visual Studio, a mesma coisa. Insert into, né? Vou inserir na minha tabela de categoria, certinho aqui. Eu vou inserir na coluna ID e categoria. Ele vai receber a minha linha de ID, a minha linha de nome. Isso aí vai ser mapeado linha a linha lá no nosso data frame. Lembrando, fica muito atento a isso. Quando você for fazer vários conexões, né, ao mesmo tempo, e vários data frames no mesmo arquivo, tem que tomar muito cuidado, né? Aqui, o meu data frame de categoria, o meu insert into vai ser onde? Na minha tabela de categoria. Então, tá tudo certinho e é bom você sempre dar nome intuitivos para você lembrar, né? Ó, eu estou inserindo o meu data frame de categoria lá no meu banco de dados, na minha tabela de categoria. Então, ó, beleza, já entendo ali, tem uma noção, né? Agora, imagina, você escreve aqui, sei lá, papagaio aqui, eu vou inserir na tabela ali de, sei lá, tiro ao alvo. Então, não vai funcionar, né? Então, são exemplos ali básicos para você ter uma noção. Então, agora bora para o próximo. Carga de itens. A mesma coisa. Quando a gente fez a nossa tabela de importação de itens aqui, ó, lembra que a gente teve que converter? Lembra das aulas lá, hein? Se você está seguindo a sequência, você vai lembrar certinho. Antes de vir os dados, deu um erro ali de dados, de tipos de dados da nossa origem com o tipo de dados do nosso destino. E aí, antes da gente finalizar, né, na aula dessa parte aqui, ó, 17 ponto carga de itens, eu fiz o quê? Uma conversão de dados, onde eu converti a coluna total price aqui para o formato float. A mesma coisa eu vou fazer lá nos nossos dados gerais, né? Então, eu vou fazer a tabela de itens, só que eu vou fazer o quê? Antes de eu levar lá para o nosso SQL Server, né, que é o for aqui, ó, aqui, essa parte que vai fazer a inserção de dados. Eu vou fazer o quê? Vou fazer uma conversão. Já deixei aqui para vocês, ó. Então, eu vou lá na minha, agora eu estou falando de itens, né? Eu vou lá no meu data frame de itens, vou localizar a tabela de total price. E ela vai receber o quê? Vai receber ela mesma, porém, ela vai estar com o tipo, né, as type float. Então, eu fiz a conversão. Agora sim, depois da conversão, eu posso levar os dados lá para o nosso SQL Server. Se eu executar o bloquinho novamente, ele vai funcionar, né? Essa de itens aqui tem 50 mil linhas, então provavelmente ela vai demorar um pouquinho. Então, vou chegar aqui, ó, e vou dar um executar para a gente ver os dados. Ah, essa daqui, aproveitando, ó, essa daqui foi que eu comentei o commit, né? Comentei aqui para deixar o teste para vocês, ó. Então, eu executei aqui, ó, ele está rodando, né? O meu Python está rodando. Se eu der um select asterisco na minha tabela de itens aqui, ó, vou dar um select asterisco, né? Vou dar um executar aqui, ó. Ele vai ficar executando a consulta. Ele vai ficar executando aqui o resto da vida. Por quê? Eu comecei uma transação, né? Comecei aqui uma transação e não finalizei ela. Por mais que no Python aqui, ó, tá vendo? No Python já executou. No meu VS Code deu ok. Então, para mim, né, no Visual Key, os meus dados foram executados com sucesso. Mas não, ele aqui, ó, ainda está executando. Se o usuário vir aqui, ó, na nossa tabela, vou pegar esse aqui novamente, ó. Vou pegar ele aqui novamente, eu vou deletar não, vou colocar ele mais aqui embaixo, só para o nosso teste aqui, ó. Vou parar novamente, tá bom? Ó, então, deu verdinho aqui, né, que tá ok. E se eu for lá no SQL Server, ó, eu vou executar novamente, ele vai ficar rodando, tá vendo, ó? Os dados estão travados. Então, essa transação que eu iniciei, eu não finalizei ela. Se eu vir aqui, ó, usuário, se eu vir aqui no final e digitar o comando with, né, no look, entre aspas simples aqui, ó, no look, entre aspas não, entre parênteses, aí sim eu vou conseguir visualizar os dados, mas apenas os dados que já estão validados, né, quer dizer, os dados que o usuário ali já validou e já deu o commit. Se caso eu não fechar, ele vai ficar ali para não ver, né, então a maioria dos usuários não usam esse with no look. Se eu comentar ele aqui, ó, e tentar rodar a query novamente, ele vai ficar travado. Agora, se eu vir aqui, ó, vou parar essa transação aqui, não, vou deixar ela rodando, só para você ver, ó. Vou deixar ela rodando aqui, executando. E aqui no Python eu vou corrigir, ó. Vou tirar o comentário disso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir os dados, né? E aí sim, eu vou fechar o meu commit cursor. Se eu dar um executar, ele vai... não deletei, né? Então, provavelmente vai dar 100 mil linhas, mais ou menos. Então, ele vai carregar tudo pra gente. Agora sim, ó. Ele vai carregar 50 mil linhas. E vou esperar um pouquinho para ele fechar, né? A nossa conexão com o commit aqui. Ele vai validar os nossos dados. E aí o nosso SQL Server está rodando, tá vendo? Está rodando aqui. Quando ele finalizar aqui, ele já vai automaticamente liberar a nossa trava lá, né? Vou tentar pegar isso aí certinho na hora correta, ó. 30 segundos, está rodando ainda. Agora sim, ó. Validou e aqui ele já está executando e query executada com êxito, tá vendo? Ó? 100 mil linhas certinho, ó. Pegou na hora exata, deu certinho. Então, se você não fechar esse commit, ele vai ficar com transações em aberta, né? Eu vou colocar até uma observação aqui, ó. Cuidado com transações em aberto. Bom, deixar só uma observação para você
ficar espertinho aí, né? E também para o pessoal não te chamar a atenção lá que você está fazendo cagada no banco de dados, né? Então bora pro próximo para a gente finalizar aqui também, né? Então agora a mesma coisa, ó, carga de ordens é tranquilo, isso aqui não tem conversão, não tem nada, vou dar um Ctrl N para executar, só para a gente ver tudo funcionando passo a passo aqui. Esse aqui tem 10 mil linhas, né? Então vai demorar aqui uns 10 segundinhos, provavelmente. Não foi nem isso, né? 8 segundos ele já carregou. E agora, por último, a nossa carga da tabela de clientes. Lembra na nossa aula, né? Foi na aula anterior, se eu não me engano, né? Se você não pulou, foi a aula anterior. Vou deixar tudo na sequência ali certinho. Na aula anterior, o que é que a gente tem que fazer? A gente teve que fazer, primeiro, a conversão, né? A gente teve que converter para o formato datetime a nossa tabela de data. E também eu lembro que a gente teve que fazer algumas tratativas do fio NA. Então, eu peguei aqueles comandos, né? Que a gente fez aqui na tabela de clientes. Naquele bloco que a gente fez as conversões, eu simplesmente vim aqui, ó, copiei eles e vim aqui na minha tabela de carga geral e colei ele antes de enviar lá para o nosso SQL Server. Lembra? Depois do for aqui, né, o insert into que vai inserir no nosso SQL Server. Então, eu fiz a conversão antes, ó, antes aqui, né, no mesmo bloco, mas antes aqui, né, fiz linha acima. Então, ele vai registrar primeiro o quê? Ele vai pular. O Python faz bloco a bloco, né, nosso Jupyter Notebook, ele faz bloco a bloco. E em cada bloco ele passa linha a linha. Então primeiro ele vai fazer esse, depois esse, depois esse, depois esse. E ele vai fazendo linha a linha ali. Dessa forma que vai sendo a escrita, né? A escrita e a leitura também. Nossa linguagem de programação Python, né? A gente está usando aqui o Jupyter Notebook como apoio, tá bom? Então eu fiz essas conversões, beleza? Foi o que a gente treinou na aula anterior. E aí a mesma coisa, lembra que tinha da caracteres especial em algumas colunas? Tinha acento, tinha ponto e vírgula, tinha não sei o quê? Eu fiz a mesma coisa, ó. Antes do for aqui também, antes da gente enviar para o insert item, eu fiz também as conversões das colunas de linhas, né? Então linha ponto e meio, eu coloquei aqui str, porque ele vai aceitar lá no SQL Server, né? Tem aquela particularidade de caractere especial. A gente viu na aula anterior, é tranquilo também. Agora sim, ó. Pus tudo aqui, fiz as conversões, validei todas as colunas. Essa aqui tem muitas colunas, né? Na aula anterior a gente passou aperto ali para validar todas essas colunas aqui, passo a passo. Então vou dar um Ctrl E para executar. Funcionou também, né? Aqui tem um commit, bonitinho, ó. Lembra sempre, SQL Server tem que ter o commit, beleza? Se eu for lá no SQL Server, nossa tabela agora de clientes, né? Esse aqui foi o nosso teste. Vou verificar aqui nossa tabela de clientes. Beleza, executei, minhas linhas estão todas aqui. E agora no final, né, no final de tudo eu tenho que fazer o quê? Cursor.close, quer dizer, eu vou fechar ali os nossos comandos de cursores, para não ficar nada aberto, para ficar ali bacaninha, né? Fiz o que eu devia, já saí fora, fechei todas as conexões, e aí se eu rodar novamente, ele vai criar a conexão lá em cima de novo, né? Nossa conexão é dw também.close, aqui é para fechar o cursor e fechar a conexão. Agora sim, ó, nosso arquivo está funcionando belezinha. Se você clicar aqui ó, em executar, né, depois a gente vai aprender a deixar tudo isso automático. E aí vai fazer passo a passo para a gente. E na hora de estar executando, né, essa parte de visualizar os dados aqui, você pode comentar, né? Como eu falei, a gente faz só no ambiente de desenvolvimento. Você vai ver os dados aqui para ter certeza se você está fazendo a coisa certa, né? Depois você pode comentar e não vai precisar mais disso não, tá bom? Então essa foi mais a nossa aula avançada, né? Deixa essa tabela de itens resolvendo aí. Depois a gente vai conseguir fazer mais informações ali. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como a gente faz queries, né? Você consegue importar agora dados, extrair dados do SQL Server e armazenar no Data Frame e levar para outro lugar, né? Pode levar para outra tabela, para o arquivo CSV, um arquivo TXT, arquivo Excel. A gente vai fazer mais uma porrada de coisa aqui referente às nossas programações aqui. Então um abraço e até a próxima.